Boa tarde, embaixadores, conselheiros e demais irmãos da organização. Nesse momento de vírus, nós não podemos nos reunir na embaixada como nós costumamos fazer, porém a gente ainda pode estar refletindo na palavra de Deus e meditando. Nesse momento, a gente vai estar dando uma olhada no tema: Você está na seca? Essa pergunta é meio estranha, né, no começo, mas ao decorrer da nossa mensagem, você vai perceber o que que acontece, o que que essa pergunta tem a ver com a nossa vida. Agora eu vou estar lendo o livro de 1 Reis, capítulo 16, do versículo 29 ao 33. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 16, desculpa, versículo 29 ao 33. No ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor Deus mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Não se contentando em pecar como o rei Jeroboão, Acabe fez pior e causou com Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom, e adorou o deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria, fez para ele um altar e o colocou no templo. Levantou também um poste da deusa Aserá, e assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel haviam feito antes dele. Então, nesse momento, Acabe, filho do rei Onri, se tornou rei de Israel. Só que ele não fez como Deus ele havia mandado. Ele fez várias coisas que desagradavam o Senhor. Aqui ele fala que ele adorou o deus Baal, ele fez poste da deusa Aserá, fez várias coisas que não agradavam a Deus. E assim acontece na nossa vida. Nós estamos vivendo com Deus, porém aí a gente se leva para o pecado. E nesse pecado, quando a gente escolhe fazer o pecado, aí vem as consequências do pecado. Quando a gente erra, aí vem as consequências. E se você não prestar atenção, não se arrepender no momento que você erra, você vai só se afundando mais, só se afundando mais, e aí a sua vida vai secando. Aqui a gente vai dar uma olhada no capítulo 17, do versículo 1, para a gente ver a seca que aconteceu no caso do rei Acabe. Vamos lá. 1 Reis 17, versículo 1. Fala assim: Um profeta chamado Elias de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: Em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Nesse momento, tem uma seca generalizada em Israel. Não chove e os rios começam a secar, não para de ter comida para os animais, tanto que o rei Acabe até pensa em matar todos os seus cavalos e todos os seus bois para ele e o pessoal do palácio não morrer de fome, de tão ruim que estava. Não chove e a seca é gigante. Não tem mais comida e o trigo que cresce, ele cresce ruim, por isso as pessoas ficam com muita fome. E essa fome vai só piorando ao decorrer da história aqui do rei Acabe. E o que, que isso tem a ver com a nossa vida? Quando a gente peca, como o rei Acabe fez aqui no começo, ele para de se. ele se afasta de Deus. E se você não não voltar a Deus, não se arrepender dos seus pecados, pedir para Ele perdão, você vai só se afastando mais. E aí entra na história as secas na nossa vida. Quais são as secas? A primeira seca é a seca da oração. Você não quer mais orar, você pensa que orar não é tão importante, aí você só ora de tarde, na hora de almoçar e de noite. Só isso. Aí você vai tranquilo, vou levando, oração não é tão importante. Aí entra a hora da seca na leitura da Bíblia. Você não quer mais ler a Bíblia, porque você já não ora. E isso vai destruindo você, porque a palavra de Deus é a verdade, é o que nos leva à vida eterna. E se a gente não busca a verdade, a gente vai vivendo na mentira. E os nossos desejos, as nossas vontades, o que a gente pensa que está certo, vai nos deixando levar. E isso vai secando a nossa alma. E a gente vai perdendo essa conexão com Deus. Porque a gente perde o contato com Deus. Porque a gente não sabe mais sobre Ele. A gente não busca mais saber sobre quem é Deus, sobre o seu poder e o que Ele faz nas nossas vidas.
Aí, quando você vai secando assim, e vai secando, e você vai ficando tão ruim que tudo relacionado a Deus você quer deixar de lado. Tudo que é relacionado a Deus você deixa. Aqueles canais no YouTube que você assistia, de canais cristãos você não assiste mais. E quando a sua mãe fala de Deus pra você, você fica meio incomodado quando ela fala. Muitas coisas que a gente vê, que a gente faz, a gente não faz mais pra Deus, a gente faz mais só pra gente mesmo, pra gente se sentir bem, para as pessoas verem que a gente tá fazendo bem. E isso vai crescendo tanto que até as pessoas que se juntam para falar de Deus, para se reunir, para falar da palavra de Deus, você não quer mais ficar perto dessas pessoas que estão falando da palavra de Deus. Aí você se afasta da igreja, você se afasta da embaixada, você se afasta de tudo isso por causa de um pequeno errinho que você fez no começo, que te levou a todas essas secas na oração, na leitura da Bíblia, até você parar de se levar para a palavra de Deus. E isso aconteceu com o rei Acabe também. Ele pecou, aí começou a ter todas as secas, todas as secas, todas as secas. Até que Elias ele chegou e fez um teste para falar com o rei Acabe, porque ele não acreditava que Deus era suficiente, que Deus era poderoso. Ele acreditava nos deuses dele. Isso acontece com a gente também. A gente vai parando de acreditar em Deus, a gente vai parando de confiar no Senhor e vai acreditando só em nós, mais em, tipo, no que eu posso fazer, que eu sou forte. Mas aí Elias chega e fala pro rei Acabe: vou desafiar você para ver quais dos deuses é superior. Quais dos deuses é realmente Deus? O meu Deus ou os seus deuses? E aí vamos dar uma olhada nisso no capítulo 18, do versículo 22 em diante. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 18, versículo 22 em diante. Então Elias disse: De todos os profetas de Deus, o Senhor, eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Agora, tragam 2 touros, que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus, e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este é que é Deus. E todo o povo respondeu: Está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal: Já que vocês são tantos, peguem o touro e o preparem primeiro. Orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles e o prepararam, e oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim: Ó Baal, responde às nossas orações! E ficavam dançando em volta do altar que haviam feito, pois não houve respostas. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles, e dizia: Olhem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, que esteja indo ao banheiro. Talvez ele tenha viajado ou talvez esteja dormindo, e vocês terão que acordá-lo. Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme os costumes deles, até que o sangue começou a escorrer. Passou o meio-dia, e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde, porém não se ouviu nenhum som. Então Elias disse ao povo: Cheguem mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus, que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a que o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta em que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Em seguida, colocou lenha no altar. Cortou o touro em pedaços e os pôs em cima da lenha. Então disse: Encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando e ele disse: Façam de novo. E eles fizeram. Façam pela terceira vez, disse Elias, e eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Senhor Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde, para que este povo saiba que tu,
o Senhor, és Deus e estás trazendo esse povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: Ó Senhor, o Senhor é Deus, só tu é o Senhor. Elias, Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixe escapar nenhum. Todos foram presos. Elias fez com que descessem até o riacho de Quizon, e ali os matou. Neste momento, no versículo 40, a gente para um pouco para pensar no que aconteceu aqui. Nesse momento, Elias desafia Baal e os profetas dele, os profetas de Baal, para verem quem que é o verdadeiro Deus. Neste momento, todo mundo, os profetas de Baal, fazem o sacrifício deles, mas não dá em nada. Quando Elias faz o sacrifício, ele ora ao Senhor, o Senhor manda fogo e o fogo consome tudo, até a água que Elias mandou jogar em cima da madeira. Nesse momento a gente pensa que a gente na nossa sequidão, a gente está tão seco que a gente não confia mais em Deus. A gente confia só na nossa própria vontade. A gente tem que, assim como os profetas de Baal descobriram aqui, que a gente tem que reconhecer que só o Senhor é Deus. Assim como o povo fez aqui. O povo reconheceu que só o Senhor é Deus. E nesse momento que começa a chuva. Nesse momento que a nossa vida, quando a gente percebe que Deus é o Senhor, e a gente começa a buscar a Deus, aí a gente começa a melhorar, a gente começa a orar, a gente começa a ler a Bíblia, estar junto com os irmãos. E aí a nossa vida começa a melhorar. Mas aí a gente vai percebendo que não está nada acontecendo. Porque esse processo de reconciliação com Deus demora. E para a gente estar bem de novo, a gente tem que esperar. E é isso que acontece aqui, no fim da seca. Aqui no aqui aqui no versículo 43, a gente vê no capítulo 18, no versículo 43, a gente vê o que acontece quando a gente começa a voltar a ver, a gente começa a voltar a falar com Deus, a orar, ler a Bíblia, estar junto com os irmãos. Vamos dar uma olhada aqui no versículo 43 do capítulo 18. E Elias disse ao seu ajudante: Vai e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: Não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: Eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: Vá até onde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar ele voltar. Neste momento, Elias, ele fala para o ajudante dele ver se tem alguma nuvem, se tem algum sinal da chuva. E nada acontece durante 7 vezes, até que ele vê uma nuvem tão pequena do tamanho da mão de um homem. Essa nuvem, ela vai crescer e vai se tornar uma tempestade gigante que vai voltar a dar abundância de recursos para o povo de Israel. Nesse momento, a gente pode ter uma relação com a nossa vida, porque a gente vai ler a Bíblia, volta a orar a Deus, só que a gente percebe que nada acontece no primeiro momento. E a gente fica pensando, poxa, Deus não está comigo, eu estou orando, estou lendo a Bíblia, e os problemas ainda estão acontecendo. Só que isso é um processo que demora. Deus quer ver mesmo se a gente volta para Ele de verdade. Porque quando a gente está com Deus, não é uma questão de eu estou com Ele pelo que Ele faz. A gente tem que estar com Deus pelo que Ele é. E se a gente está com Deus pelo que Ele é, a gente está com Ele em todos os momentos. Porque Ele é bom em todos os momentos. Aí se você continuar olhando para Deus, se arrepender dos seus pecados, voltar a ler a Bíblia, orar, se reconciliar com o Senhor, a gente vai poder ver a mudança que vai ter nas nossas vidas. Se a gente melhorar, ler a Bíblia, orar e se arrepender de todo o coração. Porque não adianta a gente orar, ler a Bíblia se a gente não se arrepender de todo o coração ao Senhor. Se a gente fizer isso, a gente vai perceber as mudanças que Deus vai fazer na sua vida, na minha vida e na vida de todos aqueles que decidirem colocar o Senhor em primeiro lugar, acima das suas próprias necessidades.
É isso. Muito obrigado por estar ouvindo aí, por estar vendo essa reflexão pequena, mas que seja bênção para a sua vida. Muito obrigado. Deus abençoe o seu dia e tenha um bom domingo.